Lembra daquele momento quando você ainda estava na escola, ou você está na escola, onde a professora explicou alguma coisa da matéria e aí no final perguntou: alguém tem alguma dúvida? A professora olha no rosto de todo mundo e vê as sobrancelhas assim, e sabe que todo mundo está com dúvida, mas ninguém levanta a mão para perguntar que está com dúvida. Você, né, prestou atenção, não entendeu nada e quis até perguntar para tirar alguma dúvida. Mas aí o coração acelera, você pensa que as pessoas vão te ouvir, todo mundo vai olhar para você, e você pode errar na hora de perguntar, você pode fazer uma pergunta idiota, sua garganta seca, o coração acelera, e você não pergunta e sente um grande alívio por isso, tá? Isso é uma situação muito comum, acho que todo mundo já passou por isso, e na vida adulta continua passando, mas agora em reuniões de trabalho, em momentos onde você acha que está com uma atmosfera de muita seriedade, você acaba evitando situações onde todo mundo vai prestar atenção no que você está falando, com algum medo de errar, algum medo de ser mal compreendido, e aí acaba travando e deixando de perguntar muitas coisas que seriam muito úteis que fossem perguntadas. Isso e outras situações são chamadas de ansiedade social. E hoje em dia, nós temos uma geração de pessoas muito ansiosas socialmente, muito medo de interagir com as pessoas, mínimas interações, medo de falar em público, medo de perguntar alguma coisa numa reunião. E a boa notícia é que, se você se identifica com isso, é uma coisa treinável, é uma coisa que você pode recuperar com o tempo, porque tudo isso é padrão de comportamento. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, um pouco sobre engramas, sobre neuroplasticidade e como, de forma prática, a gente pode fazer para melhorar isso, para não perder oportunidades de perguntar alguma coisa, de chegar numa pessoa que você acha atraente, de soltar algum comentário que você queira, de ficar mais magnético, ficar mais interessante. Então, eu vou falar algumas práticas que dá para serem feitas, algumas estratégias e alguns desafios, né, que você pode fazer para melhorar isso. E tudo isso de forma bem simples. É um conceito bem simples, tá? Então, o primeiro conceito que eu gostaria de trazer é o conceito da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de mudar padrões de comportamento. Então, se você é uma pessoa tímida e você toda vez foge de situações de interação com pessoas, você não fala nunca em público, você sempre fica quieto, você usa fone, você fala baixo, você não tem uma entonação, você está o tempo todo reforçando o padrão de comportamento de que você é uma pessoa tímida. Quanto mais você fala que você é uma pessoa tímida, mais você reforça isso. Quanto mais você age como uma pessoa tímida, mais você reforça isso. Então, a gente tem que fazer o contrário. Você tem que parar de se enxergar como uma pessoa tímida e começar a se expor mais, mesmo com medo, de forma gradual, de forma a criar engramas. E aí entra o novo conceito que eu queria trazer, que é o conceito de engramas. Engramas é como se fosse. Lembra daquele filme do Divertidamente, onde as memórias são uma bolinha? O engrama é como se fosse aquilo, como se fosse aquela bolinha do Divertidamente, onde você tem todas as suas experiências, todas as suas memórias. Você tem que criar novas memórias diferentes dessas que você vem, né, reforçando o tempo inteiro. Então, você tem que sair mais vezes, encontrar mais gente, olhar mais no olho da pessoa, falar com ela, falar coisas diferentes, explorar novas coisas. E como que a gente pode fazer isso? Então, acho que o primeiro passo é esse, é tentar se expor mais em situações sociais, com pessoas diferentes, com pessoas novas, ou então até mais simples, tá? Então, o primeiro passo, na verdade, é você tentar interagir com pessoas que são obrigadas a interagir com você. Então, quando você for no supermercado, você fala com a caixa com a atendente, sorrindo. Bom dia, tudo bem? Ou então, bom dia, tá quente hoje, né? Bom dia, eu sempre esqueço a minha sacola retornável. Bom dia, você sabe se tem mel aqui nesse supermercado? Sei lá, pergunta qualquer coisa só para, né, ter a interação. E quando você andar na rua, dá bom dia para as pessoas. Você tem que ter a experiência de dar bom dia para as pessoas na rua e algumas delas vão te responder com, né, felizes, sorrindo, outras pessoas vão estar com fone de ouvido, não vão nem ouvir o que você falou, outras pessoas não vão nem olhar para sua cara, não vão nem responder e o melhor de tudo, não vai acontecer nada por causa disso. Tipo, a pessoa não te responder, a pessoa te ignorar de um bom dia, não vai fazer com que você morra. Isso gera engramas que reforçam o pensamento de, se você falar com as pessoas, você não vai morrer. Porque é isso que o nosso cérebro pensa no final das contas. Ele sente um medo da interação, ele sente um medo que é irracional. É irracional. A gente sabe que, na verdade, ninguém liga, né? Se você plantar uma bananeira na frente de todo mundo, as pessoas vão, sei lá, achar estranho,
talvez elas riem, mas 10 segundos depois elas não vão ligar. E assim sucessivamente, com bom dia, com qualquer interação que você fizer. Então você vai progredindo. Então primeiro dá um bom dia, olha na cara da pessoa e sorri, fala alguma coisa trivial, como se fosse como onde fica a rua tal na rua, pergunta uma informação na rua, pergunta a hora, pergunta para o segurança de shopping em qual lugar do shopping fica o Burger King, a praça de alimentação. E aí, com o tempo, você vai naturalizando isso. Isso é para pessoas muito ansiosas, porque algumas pessoas desse vídeo talvez não se identifiquem, né? Tudo bem perguntar para um segurança de shopping onde fica o praça de alimentação. Mas, em alguns momentos, você vai ter medo de falar com a pessoa só porque você acha ela atraente. Então, você tem interesse na pessoa, só que você trava na hora de chegar nela, porque você pensa, poxa, e se ela não gostar de mim? Se eu parecer estranho? Eu só tenho uma chance. E se a primeira impressão que ela tiver de mim for ruim? Então, você pensa muito antes de agir. E aí que eu quero trazer o meu terceiro ponto. Primeiro eu falei de neuroplasticidade, em gramas, e agora o próximo ponto, que a confiança vem depois da ação. Tá? Então preste atenção agora. Muitas vezes a gente fica com muito medo porque a gente pensa 1 milhão de vezes antes de agir. Só que a gente tem que ser mais leve. A gente tem que simplesmente se colocar diante da situação. Então um exercício, né, trazendo esse exemplo de falar com a pessoa que você está interessada, ao invés de você pensar em que você vai falar, como você vai falar, simplesmente você tem 10 segundos. 10 segundos para se colocar na frente dessa pessoa. Quando você se colocar na frente dessa pessoa, você vai ser obrigado a falar alguma coisa. Porque senão vai ser super estranho. Imagina você entra na frente de uma pessoa e fica olhando para ela assim, ó, e não fala nada. Então você tem que, né? Você vai ser obrigado a falar alguma coisa. Então fala qualquer coisa, nem que seja um oi, tudo bem. Geralmente essa questão da primeira impressão não é do jeito que a gente pensa. A pessoa não vai achar você super esquisita e enfim. Você fala alguma coisa, oi, tudo bem? Oi, o dia tá bonito? Qualquer coisa serve, não precisa pensar demais. E aí, com o tempo, você vai ficando bom nisso, né? Fica bom no que você vai falar. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei numa menina numa balada, eu fui obrigado a isso, porque a amiga dela falou, ó, chega na minha amiga. Minhas pernas tremiam, só que eu tinha que chegar. Por quê? Porque eu me coloquei na frente dela, tipo assim, ela estava esperando. Se eu não fosse, ia ser muito pior. Então, é, não precisa de uma outra pessoa dizer. Só vai e fala. Tira o peso. Você não, tipo assim, não precisa se imaginar casando com a pessoa. Se você errar, vai por tudo a perder. Não. Não. Simplesmente vai lá e faz. A confiança vem depois da ação. Então você tem que fazer acontecer. E a primeira vez é muito difícil. Eu falando assim parece até que é fácil. Mas acredite em mim. Toda vez que você vence um medo, você cria um novo engrama de que tudo bem, eu enfrentei esse medo e não morri. Logo, tá tudo bem. E aí a segunda vez que você for fazer, talvez você não trema as pernas mais. Você fique bem. Pelo menos você não vai tremer as pernas. Aí na terceira vez vai ser tranquilo. Na quarta, mais tranquilo ainda. Na quinta, mais tranquilo ainda. Então, uh, haja sem pensar muito no que vai acontecer. Não pense demais, só haja. Porque a confiança vai ser construída a partir daí. E o contrário também é verdadeiro. Se você não fizer nada, você vai reforçar o comportamento por causa do alívio. O alívio de, putz, estou seguro, não falei com a pessoa e está tudo bem. Só que isso é negativo, porque toda vez que você fugir, você vai se sentir mal, que você não enfrentou seus medos, você não se expôs, né, naquela situação que você queria, você vai perder oportunidades. Enfim, eu estou falando agora muito de chegar numa pessoa atraente, que eu acho que é um desafio mais difícil do que você falar numa reunião, do que você dar um bom dia para uma pessoa. Tá? Então, para concluir esse vídeo, eu acho que existem vários graus de ansiedade social. Acho que todo mundo tem um certo grau de ansiedade social. Só que eu vejo que as pessoas têm muito. Eu mesmo tenho muito. Para mim é difícil estar gravando esse vídeo, por exemplo, porque eu me importo, né, com como que eu estou parecendo, se eu estou falando bem, se o vídeo vai ficar bom. Só que eu estou tentando me desapegar um pouco do resultado e melhorar mediante a ação. Melhorar enquanto eu faço. Então, eu vou tentar fazer sempre isso tudo na vida. Então, cada vez mais eu vou tentar me expor mais a situações dessa. E eu acabo virando uma pessoa mais agradável, uma pessoa menos carrancuda. Eu estou sorrindo mais para as pessoas, olhando na cara delas e falando bom dia. E outra coisa importante, tá? Agora falando sobre conversa, sobre interação humana. Escuta a pessoa. Você vai ver que o mais difícil é você começar. Quando você falar e der a oportunidade para a pessoa te responder, ela vai gostar de falar sobre isso. É só você ouvir. A parte mais difícil é simplesmente você começar. E aí, quando você perceber, é super tranquilo, a pessoa vai gostar da interação. Normalmente gosta, tá? Tem gente que não gosta de conversar. Aí você
Aí você se afasta dessas pessoas. Mas pensa você, quando alguém te aborda, né? Você está assim, sei lá, numa academia e alguém puxa o assunto com você. Eventualmente você gosta de conversar, né? A não ser que você seja super antissocial, você gosta de trocar uma ideia, a pessoa te pergunta, te elogia, fala, ó, oh, legal o seu treino. Você pode fazer isso também, tá? Então, é um pouco disso, tá? Faz de forma gradual, já não começa direto na maior exposição de todas. No dia a dia, vai fazendo isso. Vai perguntando a hora na rua, dando bom dia, perguntando onde fica tal lugar, onde fica tal coisa. E com o tempo, né, você não vai mais ter que tem uma dúvida. É só você perguntar, eu tenho dúvida em tal coisa. Ou então, cara, seja você mesmo. Não seja esquisito para não prejudicar o seu trabalho, não prejudicar as suas relações, mas se você tiver liberdade, pergunte, seja sincero, eu não entendi nada. Você pode me explicar de novo? Isso é super natural, tá? Então, leve as coisas menos a sério, se exponha e viva mais leve. Esse é o recado final que eu tenho para esse vídeo, tá? Então, se gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!